Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, hoje com notícias muito importantes, interessantes e, no mínimo, uma inusitada. O fato do senhor Eduardo Bolsonaro, vulgo Dudu Bananinha, estar morrendo de medo de ser fuzilado. Vejam só, gente, não é uma figura de linguagem, não. Vou mostrar aqui para vocês a última publicação da criatura e vou mostrar também outras situações que estão atormentando essa extrema-direita aqui no Brasil e eles não viram ainda o final dessa história. Porque ainda tem muita prisão para acontecer, muita gente isolada, muita gente choramingando por todos os lados, ao mesmo tempo que o Brasil está encontrando caminhos muito interessantes em crises provocadas por aquele transtornado mental, a gente não pode dizer de outra forma, né, que está governando os Estados Unidos e influenciando pessoas aqui no Brasil. Bom, vou abordar esses temas todos com vocês aqui, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que chegou agora no nosso portal, ainda não nos conhecia, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros, se inscrevendo nele, e também o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, como nós sabemos, existe um tumulto planetário provocado pela figura que está governando, essa é que a gente pode dizer assim, né, os Estados Unidos da América. Mas as coisas estão provocando também um realinhamento geral no planeta em termos de articulações, conexões, parcerias comerciais e científicas, tecnológicas e por todos os campos do conhecimento. Notícia aqui do UOL de hoje. Brasil mira mercado mexicano para máquinas agrícolas e mármore. Comitiva liderada por Alckmin quer ampliar trocas comerciais em meio ao tarifaço. Está todo mundo se movendo, gente. Ontem o Brasil recebeu a visita do ministro do Comércio Exterior, Comércio Internacional do Canadá, o senhor Maninder Sidhu. E aí ele foi recebido pelo nosso ministro das Relações Exteriores. Né? Aqui um pequeno trecho da fala dele. Tive a grande satisfação de receber para uma reunião o ministro do Comércio Internacional do Canadá, Maninder Sidhu. E aí sim, aí a coisa foi seguindo e o ministro fala aqui das expectativas. Comercial na região, como ouvimos do ministro. Nossos países já têm uma relação econômica forte e crescente, com 28 bilhões de comércio bilateral. E vemos muito momento para isso, e é importante levar essa parceria ao próximo nível. Essa ambição é reforçar os laços com o Brasil, aumentando a competitividade e dando benefício. Ou seja, o Brasil está ficando mais perto de outras nações. Isso vai gerar muitas oportunidades em todos os campos, né? Até no turismo também. A gente vai começar a ser chamado a atenção que existem outros lugares, além da Disney. E quem está girando no mundo inteiro também vai perceber que existem países como o Brasil para poder visitar também, né? Aliás, o Brasil, já nesse ano de 2025, bateu o recorde de passageiros em voos domésticos e internacionais. Isso agora, né? Nós estamos em agosto, então até o final do ano nós vamos ter números aí muito mais elevados. E a tendência é esses números continuarem a crescer cada vez mais diante de tudo que está acontecendo. Os Estados Unidos estão deixando de ser destino preferencial de muita gente no planeta. Eles já estão amargando um prejuízo gigantesco na indústria do turismo lá nos Estados Unidos. Bom, ainda no plano internacional, outra notícia. A Justiça da Itália mantém Carla Zambelli presa até decisão sobre extradição. Deputada foragida do Brasil passou por nova audiência no tribunal italiano nesta quarta-feira. E lá disseram o seguinte, olha, a senhora está bem de saúde, tá? Pode ficar aguardada aqui. Está tranquilona, tá? A senhora, o destino da senhora não será a senhora que decidirá. Se vai ficar presa no Brasil ou na Itália. De qualquer maneira, vai ficar presa. E aí, o bolsonarismo até já esqueceu a senhora Carla Zambelli, né? Tem ninguém dizendo a ditadura da toga na Itália, né? Aliás, o magistrado ele é muito parecido com o ministro Alexandre de Moraes, que eu já mostrei aqui para vocês, o que aumenta o pesadelo da senhora Carla Zambelli. A gente não vê Malafaia, ninguém dizendo que a Itália é ditadura, está infringindo direitos humanos. Pois bem, a senhora Carla Zambelli apresentou os atestados médicos dela lá, mas na Itália não funciona, né? Italiano tem experiência em mafioso há muito tempo, né? Bolsonaro está sendo enterrado vivo, diz coronel Melo Araújo, depois de visita ao ex-presidente. Esse coronel que é o vice-prefeito, né, foi da rota, enfim, de forças policiais. Então, o cara está achando que o Bolsonaro está muito caidinho, está muito tristinho, né? Mas
todo castigo que vier para Bolsonaro ainda será muito pouco. Ele teria que viver muitas vidas para ser castigado suficientemente por tudo aquilo de mal que ele fez e continua a fazer ao nosso povo, ao nosso país, né? E deixou aí uma matilha de filhotes, né, que continuam atacando a nossa sanidade mental, a nossa democracia e o nosso país. Moraes manda reforçar monitoramento integral de Bolsonaro. Gente, está dando celeumas pra caramba, né? Ministro cita ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos ao atender pedido da PGR, que defendeu o policiamento extra ao ex-presidente. Bom, o deputado Lindbergh Farias se movimentou, eu me movimentei, outras pessoas se movimentaram também. Fizemos representações na Polícia Federal, na Procuradoria-Geral da República, enfim. Porque é o óbvio, né? A criatura tem no radar a fuga há muito tempo, só que agora ficou complicadíssimo, porque diante dos avisos, olha só o que acontece. Diante das autoridades estarem sendo avisadas, por isso que é importante a gente representar, a gente avisar, a gente perturbar as instituições, né, no melhor sentido, porque eles não podem dizer que não foram avisados, eles não podem dizer que foi um fato inusitado, não. Eles têm que dar algum tipo de satisfação, porque hoje fica tudo registrado, né? Então aconteceu isso. O ministro Moraes mandou ampliar, só que está gerando em algumas pessoas um mau caratismo informacional, se a gente pudesse dizer assim, né? Moraes determina o monitoramento de Bolsonaro em tempo integral pela polícia. Bom, filhos de Bolsonaro criticam o monitoramento constante ao ex-presidente. Ué, eles queriam o quê? Que o Bolsonaro não fosse monitorado? Os filhotes estão tristes, né? Porque estavam especulando de fato com uma fuga do papai. Só que agora está muito complicado. Mas está muito complicado mesmo, né? Eu até fico um pouco mais tranquilo, porque eu venho avisando que a criatura iria tentar fugir do Brasil há muito tempo. Eu já venho cantando essa pedra aqui. Agora as portas estão ficando cada vez mais fechadas. Olha que publica o filhote 04 do cidadão, né? O senhor Jair Renan. Que absurdo. Um senhor de 70 anos, cheio de problemas de saúde, todo remendado. Me desculpe, gente. Aí ele coloca a foto do pai dele com aquela sonda nasal, né? O pai todo remendado, sendo tratado como se fosse um criminoso de alta periculosidade. De fato, ele é um criminoso de alta periculosidade, né? Ajudar a matar mais de 700 mil pessoas não é um criminoso qualquer, não, né? Nem os chefes do tráfico recebem um monitoramento 24 horas como esse. Bom, não quer que papai seja monitorado, por quê? Tem que ser monitorado, é só não criar problemas, né? E aí é o seguinte, aí vem os criminosos. Esse aqui publicou um vídeo, está com quase 400 mil visualizações, vídeo que é consumido por essa gente do mundo cão, e essas pessoas acreditam nessa calhordice que esse indivíduo publicou. A calhordice é essa aqui, ó. Vou compartilhar um trechinho com vocês, vamos lá. Todos os veículos que entram e saem lá da casa do Bolsonaro, ele tomou uma medida melhor ainda. A maneira de garantir a efetividade da medida, manutenção da prisão domiciliar, seria imperiosa a determinação para uma equipe de policiais permanecer 24 horas no interior da residência. Aí ele fala que há um precedente, no caso, juiz do Colau, tal. Alexandre de Moraes determinou colocar polícia dentro da casa do Bolsonaro. Essa é a mentira que esse indivíduo, porque é um comportamento criminoso, né? É um comportamento bandido, criminoso, que ele sabe que isso é mentira. Ele sabe que é mentira, mas ele faz isso assim mesmo, né? Aí segue ele. Dentro da casa. Você está entendendo o que está acontecendo? Olha a loucura que nós chegamos. Ele vai colocar polícia dentro da casa, ou seja, gente, Bolsonaro, Michele, a filha dele, vão ter que estar lá dentro, com um policial dentro da casa deles. Gente, isso é uma calhordice tão grande, porque a medida do ministro Alexandre de Moraes é exatamente em sentido contrário. Na decisão do ministro, o que se lê é o seguinte, eu vou até pegar um parágrafo anterior. Diante do exposto nos termos do artigo 21 do Regimento Interno do STF, determina a Polícia Penal do Distrito Federal que proceda ao monitoramento em tempo integral das medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro, em destacamento de equipes, com destacamento de equipes para monitoramento em tempo real no endereço residencial do réu, onde cumpre prisão domiciliar. O monitoramento realizado pelas equipes da Polícia Penal do Distrito Federal deverá evitar exposição indevida. Olha só o cuidado que o ministro está tendo.
abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, sem adoção de medidas intrusivas da esfera domiciliar do réu ou perturbadoras da vizinhança. Exatamente o contrário do que o calhorda mentiroso, criminoso, bandido acabou de falar, como mostrei aqui para vocês. E dificilmente ele vai aparecer para dizer que errou, né? Nem que seja rapidamente, né? Ficando ao seu critério a utilização ou não de uniforme e respectivos armamentos necessários à execução da ordem. Oficia-se a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para adoção das providências cabíveis. Intimem-se os advogados, regularmente constituídos, etc, etc, etc. Então, gente, para vocês verem, né, como é que é uma calhordice gigantesca, né? Bom, Eduardo Bolsonaro deixará a PL para disputar a presidência se Tarcísio for para o partido. Vejam só a cisânia na extrema-direita. Ele está dizendo o seguinte: o Tarcísio não pode sair candidato pelo PL porque tem que ter o apoio do papai, né? Então, se isso acontecer, e isso deve acontecer, ele está dizendo que sairá do PL para disputar a presidência em outro partido. Só que tem um detalhe, Dudu: se você colocar os pés aqui no Brasil, daqui a algum tempinho, você já terá uma prisão decretada. Então não vai dar, né? Além de preso, também ficará inelegível. Então esse é um projeto teu aí que está indo para o ralo também, né? Já está no ralo. E aí o seguinte, ele publicou o medo de fuzilamento. Vejam só, gente. Escreveu ele: a ideia de traição à pátria pode soar caricato nos ouvidos de pessoas normais, e de fato é. Mas ser caricato não muda o seu caráter nefasto. Essa ladainha é uma velha companheira dos regimes de exceção de esquerda, que tratam seus opositores políticos como traidores dignos de fuzilamento. Dudu, o Código Penal Militar Brasileiro prevê a pena de morte por fuzilamento de traidores da pátria em tempos de guerra. Torça para o Brasil não ter esse tipo de declaração, mesmo que não aconteça conflito direto nenhum, mas aí se cria uma situação jurídica para você ser considerado um traidor da pátria pelo Código Penal Militar, e aí sim você entrar ali para ser fuzilado, né? Mas isso é muito remoto, gente, isso é uma coisa, enfim, que não é digna de especulação, exceto na cabeça desses doentes, né? Esses doentes morais. O que Lula está tentando fazer é construir uma narrativa que permita meu extermínio. Está preocupado de ser fuzilado, né? Não é coincidência que um dia antes um aloprado do partido dele estivesse defendendo o fuzilamento de traidores. Olha, em qualquer lugar do mundo se defende fuzilamento de traidor da pátria. Então, não sei porque o choque aí, né? Mas olha só quem só defendeu, não só defendeu, mas mostrou também, fez alarde disso, né? Estimulou que pessoas matassem pessoas, e teve uma pessoa em especial que foi morta no Paraná, porque certamente ficou contaminada com esse tipo de coisa que seu papai fazia. Acha que nós esquecemos? Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vou botar esses picareta pra correr do Acre. Quem estava pregando extermínio e fuzilamento, hein, Dudu? Mas você é muito mau caráter, né? E com um esquecimento muito seletivo. E aí o seguinte, ele colocou aqui, gente, uma fala do Lula, que, olha, ele acaba fazendo propaganda do Lula, né? É porque o Lula fez uma fala extremamente esclarecedora sobre o papel desses criminosos. Vamos pegar o trechinho aqui. Que o Congresso Nacional precisava começar a discutir. Eu fiz uma relação dos maiores traidores da história da humanidade. Sabe, eu não estou com ela aqui porque esqueci de trazer. Mas é o seguinte, o que está acontecendo hoje... Detalhe que o Dudu até quebrou um galho, né? Colocou legendas em inglês também, né? Hoje no Brasil, uma família do ex-presidente e com o comportamento do filho dele nos Estados Unidos é possivelmente uma das maiores traições que uma pátria sofre de filhos seus. Não existe nada que possa ser mais grave do que uma família inteira ter um filho custeado pela família, um cidadão que já deveria ter sido expulso da Câmara dos Deputados, insuflando com mentiras e com hipocrisias um outro Estado contra o Estado Nacional do Brasil. Isso é inexplicável. Nós vamos ter que fazer disso uma frente de batalha no campo da política, não é no campo do governo, para que a gente possa fazer com que esse país, sabe, seja respeitado. Não é possível. Eu não conheço na história
Não conheço na história desse país algum momento em que um traidor da pátria teve a disfarçatez de mudar para o país em que ele está adotando como pátria. Ele está adotando os Estados Unidos como pátria, negando a sua pátria e tentando insuflar o ódio de alguns governantes americanos contra o povo brasileiro. Então, gente, olha só, é um negócio até idiota, né? É muito burro, né? Porque ele coloca uma fala extremamente racional do presidente Lula, que só sublinha que ele de fato é um traidor, que de fato ele tem que ter medo de fuzilamento, mas não fuzilamento aleatório, não. É fuzilamento com base no Código Penal Militar Brasileiro. Traidores têm que ser fuzilados, sim, segundo o Código Penal Militar. Não é opinião de ninguém, não. Então, como dizia a vovó, quem tem, tem medo, né, traidor? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Mais tarde a gente volta. Tchau.